Ok, o Marcelo Gama da Pura Vida participando conosco. Agora 6 minutos, restando para as 11. 8 graus e 6 décimos a temperatura. Está conosco o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, a SIC, Ivandro Rosa, que fala sobre o edital de concessões de rodovias estaduais aqui do Vale do Taquari. Deve ser publicado nos próximos dias pelo governo do Rio Grande do Sul. Ontem tivemos a divulgação de informações por parte do governo do estado. E para comentar esse trabalho que está sendo feito já há mais tempo de debate em relação às obras necessárias nas rodovias aqui do Vale do Taquari. Tudo bem, Ivandro? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar mais uma vez falando, principalmente com o propósito de esclarecer o que a gente está contratando neste longuíssimo prazo de 30 anos, né? E como está a negociação. Como tu falava, né, já é algo que vem sendo discutido há muito tempo, né? Agora em junho já está fazendo um ano das audiências públicas, né? Então já faz um ano que nós estávamos já efetivamente buscando com o projeto do governo, e nós já estávamos criticando, mas no sentido de buscar aprimoramento do projeto. E agora então o governo anuncia que vai publicar o leilão. Para nós é preocupante no sentido que encerra a fase de discussão. Porque a partir do momento que tu publica um edital, tu não pode fazer nenhuma alteração, porque aí tu vai infligir, tu vai criar uma dificuldade nos próprios participantes, pretendentes a participar com propostas, porque eles precisam ter um projeto definido para daí fazer uma modulação própria e criar uma proposta econômica, né? Porque essa proposta que o governo apresenta é uma referência que o governo entende que seja adequado. E aí vem do outro lado a empresa que tem um interesse econômico, logicamente, e vai avaliar se esse projeto, como o governo apresentou, faz sentido para o negócio que ela explora. Uma vez publicado, então não se altera mais, não há mais essa possibilidade? As alterações são muito complicadas, porque aí tu vai ter que fazer adendos, e aí tu vai ter um prazo e novamente vai comprometer o prazo de montagem da proposta, né? Que seria, geralmente o governo faz anúncio para 90 dias, já que são com orçamentos muito grandes, são projetos muito extensos, apesar que as empresas já estão acompanhando, mas para um bom processo de transparência, porque assim, a incerteza leva a um preço maior. Quanto mais clareza tu tiver no processo, maior a chance da empresa propor um deságio maior, ou seja, ela conhece, ela diminui os riscos, ela pode fazer uma proposta mais, digamos assim, competitiva. Bom, Ivandro, nós conversamos há dias atrás com o secretário extraordinário de parcerias, o Leonardo Busato, e ele comenta justamente que se não se fizer agora, aí vai ficar para depois, e era algo que a região teria que avaliar, se valeria a pena postergar uma nova discussão, tendo que recomeçar tudo, ou se publicar o edital agora e realizar esse leilão. O leilão está previsto para o início do mês de setembro. O bloco 1, por exemplo, eles já disseram que não vai acontecer mais. O pessoal já retirou, teve os conflitos envolvendo isso. A gente sabe do teu trabalho, Ivandro, de congregar todas as SICs aqui da nossa região, e a gente sabe também que não existe uma opinião única em relação a todos os municípios. Mas de que forma que a gente pode avaliar em relação à forma como está sendo conduzida, e se a SIC Vale do Taquari é a favor, é contra, sabe que tem que realizar o leilão, mas daqui a pouco não está de acordo com o que vocês esperam? Bom, Nicolas, inicialmente responder aquela primeira questão da comparação com os blocos. O 3 foi leiloado, o governo está em processo de assinatura de contrato nos próximos dias. O 2, que é o nosso bloco, nós somos apenas um anexo. O Vale do Taquari, para nós, é o nosso mundo, né, onde a gente vive, a gente defende nosso Vale dos Alimentos, mas, na verdade, a maior parte do bloco ela está na região de Nova Prata até Erechim. Lá estão os maiores volumes de obra e os maiores também, a maior fluxo de veículos, inclusive. Tanto que se tu fores ver o valor das praças lá, tem praças com valor acima de R$10. Então, eu acho que é importante a gente esclarecer, porque quando a gente fala em projetos, principalmente os prefeitos favoráveis, eles vendem a ideia, vai ter 4 bilhões de investimento. Esse 4 bilhão é no bloco como um todo.
Então, o nosso Vale do Taquari, né, que a gente for pegar, por mais que a gente pegue até Guaporé, que estão muito próximos da gente, de Guaporé para baixo, ele passa um pouco de 1 bilhão. Ou seja, para o ouvinte entender, a cooperativa Languiru, neste ano, ela já deve ter faturado 1 bilhão de janeiro até agora. É esse dinheiro que a gente vai ter para gastar em 30 anos com todas as obras de todas as rodovias da região. É importante a gente dar significância e colocar para as pessoas compreenderem. É muito dinheiro? Sim. Mas nós entendemos que ele não é o suficiente para requalificar as nossas rodovias. Porque nós tivemos 2 contratos de manutenção, que foi a Univias, 15 anos, depois a EGR+, vai fechar 10 anos. Ou seja, esses 2 contratos tinham o simples intuito de manutenção, sem nenhum investimento. Não tinha uma terceira pista, não tinha uma duplicação, não tinha uma elevada, não tinha nada de investimentos que a gente foi ficando defasado. E agora, por isso a dificuldade maior é que a gente está num patamar tão defasado que a gente precisaria de investimentos expressivos. Você está vendendo um carro velho. E aí, estragado. E aí a gente precisa, logicamente, requalificar e, no nosso entendimento, para 30 anos o projeto não atende. Porém, o governo entendeu que seria o momento. E eu preciso ser muito franco com vocês no ponto de vista assim, de regiões que são mais prejudicadas, outras menos, ou são mais favorecidas. Por exemplo, Cruzeiro do Sul, eles já têm lá 20 para 25 anos lá de concessão. Univias e a EGR. E o cronograma prevê obra só daqui 20 anos. É mesmo que tu chegar nos empresários lá da região e dizer, tu vai ter que pagar pedágio 45 anos, depois vai vir uma obra para ti. É difícil tu aceitar uma condição tão desfavorável assim. Isso não foi alterado pro Não, edital? infelizmente isso não... O que se mudou de fato daquilo que se foi proposto? O viaduto ali em Arroio do Meio? Que isso foi uma briga muito grande, então eles incluíram. Eu tinha pedido também nós tínhamos encaminhado, feito um estudo, que se a gente fizesse uma antecipação das obras da Praça do Pedágio de Cruzeiro do Sul, no sentido Lajeado até o Arroio Saraquá, nós pegaríamos as maiores empresas, a maior concentração. E essa parte eles não acolheram. Então, outras demandas também tinham sido solicitadas não foram acolhidas. O que eles prometem que sairá no edital, porque essa é outra incerteza. A gente tem uma promessa e uma sinalização. A gente não conhece efetivamente o documento final. Eles nos prometem que estará um conselho de usuários, que nós entendemos muito importante para fiscalizar a implementação dessas obras ao longo do período, que é muito importante também, que teriam que ser pessoas da comunidade que tivessem noção do que está acontecendo. Vamos lá, surgiu um novo empreendimento. O Cristo, há 10 anos atrás, era apenas um sonho do prefeito Conzatti. E impacta fortemente na logística. Vai surgir, eventualmente, algumas interferências que terão que ser antecipadas e necessariamente teriam que ter obras para dar vazão a essa nova necessidade. Né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na região alta, o pessoal não comenta, mas assim, a Tramontina está instalando um CD na 453 ali na região, antes de Garibaldi. E não tem nenhuma obra expressiva para aquela região. O CD da Tramontina impacta fortemente o fluxo da rodovia. Porque ela logo vem com 10, 15 mil metros quadrados, um volume absurdo de movimentação de veículos. Então, é isso que nos preocupa. A gente não é contra. Nós somos favoráveis, que os transportadores dizem o seguinte, que eles preferem que o caminhão deles rode numa rodovia pedagiada e que tenha condições de fluxo. O problema é a que preço e com quais investimentos. É esse o ponto que a gente sempre buscou no nível do aprimoramento. Não adianta simplesmente ser contra. Nós precisamos resolver o problema. E nós entendemos que a solução, no momento, ela não é a solução mais adequada, porque ela está muito cara para um volume de obras muito baixo. Uma questão comercial no nosso entendimento. Um contrato de 30 anos pode ser alterado, mas nós vamos depender da boa vontade do futuro governador, nós vamos depender da fiscalização da AGERGS. Só para lembrar para o ouvinte, a AGERGS é aquela agência que deveria fiscalizar a RGE. E não é assim tão a contento. Essa mesma agência que fiscaliza os serviços concedidos de pedágio. Então, por isso que nos preocupa por demais. A gente gostaria de ter uma certeza maior nas contratos. Na verdade, nós gostaríamos de ter uma previsibilidade, porque os negócios se movimentam por previsibilidade.
se eu tenho um projeto consolidado que em tantos anos serão duplicados determinados trechos, as empresas se instalam, fazem movimentos, investimentos já se organizando e prevendo o que vai acontecer. Olha o que foi a duplicação da 386, a mudança que se deu no trecho Estrela a Tabaí, as grandes oportunidades que surgiram, os grandes movimentos que estão acontecendo, estão se consolidando após a duplicação. É esse horizonte que nós gostaríamos que tivesse no Vale do Taquari. Aí sim nós teríamos uma logística mais adequada e que hoje ela não é condizente com a nossa necessidade. Vamos citar um exemplo para o ouvinte entender. Eu estou na 287 lá em Venâncio Aires. Marasca, lá naquelas imediações do trevo que vem para Lajeado. Se eu estou na 287, eu pago o pedágio de R$ 3,70. Aí eu inicio o meu trajeto no sentido Lajeado para o Vale do Taquari e eu vou pagar R$ 9,20. Então, é uma competição desleal que as empresas daqui terão em relação às empresas do ladinho do Rio Pardo, quanto mais de outras regiões. Então, para vocês verem que é gritante essa diferença. Se eu estou numa rodovia, eu estou pagando R$ 3,70. Se eu vou para outra, eu pago R$ 9,20. Imagina a soma num ciclo de produção, por exemplo, no agro, que eu tenho que levar o frango para a granja, o pinto, depois tem que levar ração, tem que várias vezes levar ração e depois ir recolher o frango. Vai acumulando na cadeia. Chega no final, o produto dessa região, ele está certamente mais caro o custo de produção do que de outras regiões. Então a gente perde competitividade na nossa economia regional. É isso que a gente está falando, né? Nós entendemos que é necessário, achamos que no momento não é mais possível ter rodovias de boa qualidade sem investimentos no nível de concessão, porque olha só, a gente ficou 30 anos para duplicar a 386 de Estrela a Tabaí. Não é imaginável que a gente ficasse com todo esse período aqui de Lajeado a Marques. Tanto que houve a concessão e a CCR em 2 anos vai resolver todo esse trecho. Com obras que não teremos nas estaduais, por exemplo, passagem de nível, elevadas e toda aquela necessidade que uma rodovia duplicada necessita. Então, é um assunto muito complexo e nosso tempo é muito curto. Então, eu gostaria de ficar assim à disposição, porque a gente precisa dar informação para as pessoas. A gente está já com o nosso tempo estourado e é um assunto que tem, né, muitas questões ainda para serem feitas, mas a gente só te pergunta ainda se, de forma, se puder ser, por favor, sucinta, em relação a o que pode ser feito agora. Tem que aguardar essa publicação desse documento para ver o que realmente consta nele. Sim, eu acho que primeiro a gente tem que ter muita clareza. A gente tem que... nós respeitamos a legislação, o processo legal, né? Só que a gente tem que fazer uma avaliação por associações comerciais, como cada uma vai ser impactada na sua região. Quando tiver a publicação do edital, eu entendo que provavelmente terão momentos de avaliação, de judicialização e tudo mais. E isso vai ser diferente em cada associação comercial. Tem regiões que estão mais impactadas, outras menos impactadas. Então, o que a gente precisa ter clareza nesse momento é esclarecer as pessoas. O que a gente está negociando, tá? E por isso eu fico sempre à disposição para responder tudo que tiver a meu alcance para esclarecer. Porque a gente tem que tornar esse processo o mais transparente possível, porque é um contrato de longo prazo e que vai impactar fortemente na nossa economia. Ivandro, bem popular. A impressão que eu tenho, eu vou te falar bem francamente, é que a ideia do governo do estado vai naquela linha do feito melhor do que perfeito. Quer fazer, mesmo que não seja daqui a pouco o ideal, mas vamos dizer que fizemos, vai ter as duplicações, vai ter algumas obras, está longe do que é necessário, mas vai melhorar do jeito que está, em comparação ao que eles propõem, mas ainda assim longe de ser o ideal. É por aí, porque é um entendimento bem popular assim, dessa história toda. Eu diria que pode ser um olhar político, partidário, público, que serve. Nós, como negócio, empreendimento, investidor, empreendedor, exportador, avaliamos com um pouquinho mais de cautela. Porque é uma lógica diferente, né? Porque esse aumento de custo ele impacta na nossa competitividade, daqui a pouco nos exclui de alguns negócios, né? Então é um olhar diferente. Muito bem. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o presidente da SIC Vale do Taquari, o Ivandro Rosa. Obrigado pelos esclarecimentos. Ficamos sempre à disposição. Obrigado. 11h08, 8.7 a temperatura, Independente Notícias, intervalo e já voltamos.